Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 31 de julho de 2026, são 16 horas, horário de Brasília. A estratégia de Putin em Donbass destrói o exército russo. Na realidade, eles têm um problema não só de táticas, de como mandam as suas tropas apenas em linha de moedor, né? Eles têm problema de estratégias, né? E estratégias erradas, onde o próprio ditador está comandando a guerra. Os generais simplesmente fazem o que ele manda. Eles pensam, mas pensam menos do que deveriam. E não sei nem também se tem cabeça para pensar diferente. E o Putin está seguindo com a estratégia errada, né? É uma avaliação minha isso, face aos acontecimentos que eu vou relatar aqui. Em Donbass, a religião ali onde fica a província de Donetsk e Luhansk, eles seguiram uma estratégia totalmente errada. E foi uma armadilha mortal ali em Donbass que está acabando com o exército russo. Eles estão você vejam só, indo para 5 anos, né? 4 anos e 6 meses vai fazer agora no próximo mês, no dia 24, né, de agosto, vai fazer exatamente 4 anos e 6 meses. E o que eles estão conseguindo com isso? Mais de 1 milhão, quase 1.450.000 baixas. Então está tudo errado nesse exército e não tem como ganhar essa guerra em nenhum lugar do mundo. E o mundo já sabe disso, né? E ele é um incompetente. E esse fracasso de Vladimir Putin, ele tem uma insanidade aqui em Anchorage, né? Em Anchorage, ali no Alasca, onde ele se encontrou com Donald Trump, o Donald Trump aplaudiu ele, meu herói é um assassino, mas foi recebido como um herói, como um estadista, que não é um assassino. E ele é um bandido, é um criminoso, e ele tinha esperança, que ele falava no espírito de Anchorage. Na realidade, ele negociou com o Donald Trump para entregar Donbass. E o Donald Trump entrou meio na conversa dele, mas agora não entrou mais, que ele viu que o Putin está perdendo a guerra. Então essa é a situação. E a campanha ucraniana destrói também o controle da Crimeia. Já destruiu. Ele não tem controle mais sobre a Crimeia, ele não manda lá. E justamente nesse vídeo, que é um vídeo contundente, eu vou procurar desmascarar essa farsa da ofensiva russa em Donbass, que saiu totalmente um tiro pela culatra e transformou as cidades fortalezas ucranianas em um verdadeiro moedor de carne para as tropas enfraquecidas, mal treinadas, despreparadas do ditador Vladimir Putin. Revelaremos como o ditador da Rússia foi enganado pelas suas próprias ilusões. Eu acho que ele não é enganado pelos generais nem por ninguém. Ele é enganado pelas suas próprias ilusões, pelos seus falsos sonhos que ele faz acordado, né? Políticas após o encontro de agosto de 2005 em Anchorage, preferindo a pior opção militar, insistindo em uma escalada irracional que drena os recursos de Moscou. Bom, para a Ucrânia é bom, quanto mais ele vai se afundando, melhor para a Ucrânia, eu penso assim, né? Quanto mais o teu inimigo estiver fazendo besteira, deixa que faça. Não vou avisá-lo, ele que continue e ele que vai se quebrar. E eu acho que é isso que vai acontecer. E por fim, vamos expor aqui nesse trabalho que estou apresentando agora, a avassaladora campanha da Ucrânia com drones de longo alcance paralisou refinarias russas, está cortando as linhas de suprimento na Península da Crimeia, preparando o terreno para a queda definitiva do tirano do Kremlin. Na verdade, quem vai acabar causando, pelos seus atos e estratégias bem feitas de resistência, a Ucrânia que vai causar a queda desse ditador e do regime dele. Embora que o Kremlin, aqueles gangsters que estão lá, eles estão tentando salvar a pele. Então eles estão tentando salvar o regime com uma outra face, provavelmente com uma outra pessoa. Não sei o que vai dar. Eles estão lá, não sei como é que eles estão negociando isso. Peço a você que gosta da verdade, inscreva-se agora mesmo no canal. Você não vai perder nenhuma atualização do que acontece no teatro de operações, nas linhas de frente, né? Esmague o botão do like também, todos vocês. Vamos lá, não esqueçam de dar um like agora, se possível, para não esquecer no final, a hora que terminar o vídeo. E compartilhem com todos os seus contatos. Peço a vocês que vamos continuar sempre em frente, mostrando a verdade. Aqui é o canal da verdade. Armadilha de Donbass. As cidades fortalezas quebram a espinha dos russos. A mais recente investida, ordenada pelo ditador Vladimir Putin na região estratégica de Donbass, transformou-se em um desastre completo e saiu o tiro pela culatra. O ditador russo continua obcecado
e deseja desesperadamente capturar as últimas cidades-fortaleza, porque tem muito mais, né? Mas essas cidades-fortaleza é que protegem o resto do território ali em Donbás, na província de Donetsk. Então ele quer capturar essas últimas cidades-fortaleza, como Pokrovsk, que é uma cidade-fortaleza, né? Entre outras, né? Konstantinivka. Né? No entanto, a insistência cega do Kremlin empurrou as forças russas para uma armadilha tática monumental que acelerará, na minha ponto de vista, o desmoronamento do regime dele. Para tentar reivindicar o controle político total sobre a província de Donetsk, o exército da Rússia ainda precisa tomar os redutos fortificados de, vou citar alguns aqui, Konstantinivka, Druskivka, Kramatorsk e Sloviansk, entre outros. Né? Tem ali Dobropilha, Mirnohrad, então tem uma série de locais que eles estão combatendo, inclusive em Mirnohrad está situação difícil para ambos os lados, mas a Ucrânia não está deixando eles passar, então essa é a situação. O grande problema para os generais russos é que cada uma dessas cidades-fortalezas exigirá uma guerra urbana brutal e sangrenta. Em alguns casos, como em Konstantinivka, que eu falei para vocês essa semana, na periferia já está acontecendo. Né? Casa a casa, combates e tal, mas os ucranianos estão conseguindo eliminar essa tentativa de avanço das tropas russas. Eles não controlam a cidade. Este é um tipo de combate de altíssima intensidade que o exército debilitado e exaurido da Rússia não possui mais condições de suportar, ainda mais com a sua logística agora arrochada, né? Com dificuldades de trazer aos seus homens na linha de frente o que eles precisam. Esses objetivos inalcançáveis foram traçados logo após as sangrentas batalhas por Bakhmut e Pokrovsk, né? Pokrovsk ainda está consumindo, Bakhmut foi tomada por eles, caiu, Pokrovsk consumiu contingentes humanos colossais nos últimos 2 anos e continua consumindo. Né? Eu acredito que só Pokrovsk, se Bakhmut consumiu a vida de 50 mil russos, e Pokrovsk é muito mais das batalhas, deve estar entre 80 a 100 mil russos nos últimos 2 anos. Esses sacrifícios de milhares de soldados russos não geraram o avanço operacional que Moscou tanto necessitava no terreno. Como resultado direto, o Kremlin ficou com menos tropas disponíveis, uma infraestrutura logística muito mais frágil e sem qualquer caminho viável para arrancar uma vitória rápida. Acho que eu falei para vocês no vídeo, para você avançar de carro, em tempo de paz, eu já fiz esse trecho, você vir da capital, Donetsk, a cidade de Donetsk, de carro, ir para Pokrovsk, meia hora, se tiver um pouquinho de trânsito, normalmente não tem, 40 minutos. Os caras estão ali para avançar, para entrar dentro da cidade, não tomaram 100% há mais de 2 anos, 2 anos e meio pelo menos. Então é uma situação difícil para eles. E esse é um exército bom, é o segundo maior exército do mundo? Não. Não estão conseguindo e acho que talvez consigam, mas acho que não conseguirão. Eles estão cada vez mais fracos e cada vez mais sem motivação. O moral está lá embaixo. A escassez crônica de combustível, as refinarias severamente danificadas pelos ataques ucranianos e o esgotamento dos veículos militares paralisaram a engrenagem russa. O colapso severo das linhas de abastecimento terrestres torna cada avanço dos russos uma tarefa muito mais difícil de reforçar, conectar e manter de pé contra os contra-ataques cirúrgicos da Ucrânia. Os drones ucranianos atuam isolando pequenos grupos de assalto russos, antes mesmo que a munição, a água e reforços consigam chegar até eles. Essa tática impecável da Ucrânia transforma os pequenos ganhos territoriais russos em posições completamente expostas e vulneráveis. Tanto que agora a última estatística que saiu, eles conseguem avançar 50 metros por dia, na média, mas perdem tudo isso já no dia seguinte. Esse isolamento consome de forma acelerada os poucos soldados e o valioso equipamento que a Rússia ainda tem e precisaria para guardar para planejar o próximo ataque. Então, a estratégia deles, comandada pelo ditador, é irracional. Não é humana, não é humana, né? Mas não, é irracional. Não tem exemplo nenhum disso na vida. Dentro das paredes do Kremlin, relatórios completamente maquiados, filtrados, são entregues ao ditador para permitir que Putin continue exigindo progressos irreais. Eu sempre falei, ultimamente não tenho falado, Kremlin é a maior fábrica de fake news do mundo. É lá que se fabricam as mentiras.
Enquanto isso, os comandantes russos, oficiais de inteligência e aliados políticos tentam proteger a si mesmo, ocultando a dimensão real do fracasso no teatro de operações ucraniano. A tensão já transborda para a própria capital russa, onde o fechamento constante de aeroportos, por causa dos ataques ucranianos na cidade de Moscou, os cortes na internet e os sistemas de defesa aérea instalados às pressas em prédios residenciais. O cara vai chamar, expõe a verdade, ou seja, a Ucrânia já mapeou e já está destruindo alguns. Sistemas, baterias antiaéreas, Pantsir, S-400, S-300, em cima de prédios onde moram pessoas. Ela está chamando que a bomba caia naquele prédio. Você não acha? Mas eles não estão nem aí. Né? Estão defendendo a cidade dessa maneira. Na realidade, eles pensam que estão defendendo a pele deles, mas acho que nem isso eles estão. Essas medidas defensivas em Moscou revelam um regime acuado, que se prepara para o pior, à medida que a ofensiva em Donbass atinge o seu ponto de ruptura definitivo. Quem lembra o primeiro vídeo de ontem, onde eu falei o depoimento do ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov? Eles estão preocupados com a desintegração da Rússia, e muito preocupados, que eu já tinha cantado essa bola em vídeos anteriores. Os ataques, isso foi declaração dele, né, que acho que corrobora uma série de verdades que eu tenho falado aqui. Os ataques contínuos da Rússia podem até conquistar pequenos terrenos isolados, mas a campanha destinada a subjugar a Ucrânia está fazendo o oposto. A guerra está desmantelando por completo o exército do ditador Putin, deixando a população ao seu redor decidindo se os seus futuros não seriam muito mais seguros sem a presença do ditador no poder. As pessoas já falam isso, sem medo, e estão falando nas suas redes sociais. A insanidade de Anchorage, Putin prefere a sua pior opção militar. Se o presidente russo Vladimir Putin fizesse uma avaliação minimamente lúcida e realista sobre o estado deplorável na sua guerra, ele buscaria um cessar-fogo imediato, na minha avaliação. Mas o tirano demonstra claramente que não está com a cabeça no lugar certo, pois tudo indica que ele continua buscando algum tipo de escalada militar inconsequente. Com o exército ruim, um exército despreparado. Desde o seu encontro estratégico com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde o Trump, na realidade, reabilitou ele, porque o Biden tinha colocado ele não com a mesma bola que ele tem hoje, já falando internacionalmente e tal, o Biden não falava com ele. E proibiu todo mundo do governo falar com qualquer pessoa do governo de Putin. E o Trump faz o contrário, liga para ele às vezes todo dia, né? Grandes amigos. Na cidade de Anchorage, que aconteceu em agosto de 2025, ele foi reabilitado. Putin tenta aplicar uma manobra diplomática. O ditador russo buscou persuadir os americanos a forçarem o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a aceitar um acordo de rendição territorial. Ele está perdendo a guerra ali, não está conseguindo avançar. Mortes insanas naquela região dos russos, mas ele quer que Donald Trump force. O plano desenhado por Putin deixaria a Rússia no controle ilegal das áreas que já tomou, o que representa um pouco menos de 20% de todo o território ucraniano, está em torno de 19, alguma coisa. Além disso, a exigência russa incluía a entrega imediata da pequena porção da região de Donetsk que a Ucrânia ainda controla com bravura. Vale lembrar que antes daquela reunião em Anchorage, Trump contava com o apoio tanto da Ucrânia quanto dos países europeus para buscar um cessar-fogo imediato. Mas após conversar e ser influenciado por Putin, o líder norte-americano abandonou repentinamente a proposta inicial de cessar-fogo. Em vez disso, aceitou a exigência absurda de Putin para costurar um acordo focado estritamente em entregar Donetsk. Os líderes europeus naturalmente agiram rápido para proteger Zelensky da imensa pressão política que Putin e Trump tentariam exercer sobre Zelensky. Por conta disso, as negociações políticas para pôr fim aos combates estagnaram por completo na arena internacional. Foi o próprio Trump, enganado mais uma vez pela manipulação de Putin, quem acabou prolongando a guerra no leste europeu. Putin mantém a crença bárbara de que atacar centros populacionais civis e golpear a infraestrutura crítica pode forçar a Ucrânia à submissão total. A área disputada em Donetsk não possui relevância econômica para os russos, mas é fundamental para a defesa ucraniana e carrega um peso simbólico para o ego de Putin, que até agora não conseguiu nada desde 2014 para cá. A ideia de que a Ucrânia abriria mão de sua posição soberana é, portanto, completamente inviável e inaceitável para o comando ucraniano. A destruição da qualidade russa e o isolamento fatal da Crimeia. Ao longo do último ano e meio de combates intensos, as forças armadas da Rússia sofreram uma perda gradual
e irreversível de suas capacidades de combate. Essa decadência militar fica refletida na queda brutal da qualidade técnica e do treinamento das tropas russas enviadas ao fronte. Em contrapartida, as capacidades tecnológicas da Ucrânia, em termos de inteligência e armas modernas, no campo de batalha, melhoraram consideravelmente. Como resultado direto desta disparidade, a linha de frente transformou-se em uma verdadeira zona da morte, que praticamente não se move para os russos. Putin ainda parece acreditar piamente que as suas forças desgastadas podem obter o controle total da região de Donetsk. Os seus generais continuam aterrorizados com as consequências políticas deles dizer a verdade nua e crua de que isso não é mais possível. As probabilidades matemáticas e militares estão decididamente contra os planos do ditador. Embora o bombardeio aéreo russo inflinja um grande sofrimento, muitas baixas e mortes à população civil, como aconteceu, vocês podem ver no primeiro vídeo de hoje, eu falo alguma coisa, que inclusive 3 crianças morreram nesse bombardeio de mísseis contra a Ucrânia. A história militar prova que ataques aéreos isolados nunca venceram uma guerra. Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou de forma agressiva os seus ataques, utilizando drones de médio e longo alcance diretamente contra o território da Rússia. Essas incursões aéreas desativaram uma parcela gigantesca da capacidade de refino russa e desencadearam uma crise de combustíveis politicamente delicada em toda a Rússia. As forças ucranianas continuarão a acelerar essa intensidade, esses ataques profundos, e não vão dar tréguas para os russos. Mas o fator que eu acho que é verdadeiramente decisivo para a vitória final da Ucrânia será o esforço coordenado da Ucrânia para cortar todas as cadeias de abastecimento que ligam a Crimeia à Rússia. A vitória da Ucrânia acontecerá justamente na Crimeia, expulsando os russos de lá, impondo uma derrota a todos eles. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com todos vocês. Lembrem-se que aqui vocês veem a verdade. A gente mostra a insistência insana de Vladimir Putin, que quer continuar a defensiva em Donbass, a ofensiva, e pavimenta o caminho total para a ruína de suas próprias forças. Eu conto com você inscrito no canal, porque aqui você vê a verdade. E peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.